Pronto, tá gravando. Vá. Calma, hoje tem que ter um tempo. Diga nada. Não sei nem por onde eu vou improvisar, viu? Parar de falar. Boa noite a todos. Eu me chamo Francinaldo e aí eu vou apresentar o meu projeto desenvolvido na disciplina de PI, Projeto Integrador Bairro, que eu desenvolvi aí com a participação do professor André e da minha equipe, que conta com George e Crisley. E aí, o tema geral que ficou para a minha equipe foi a unidade de vizinhança. E aí, um roteiro de apresentação que a gente vai dar para vocês, mais geral. A gente primeiro vai apresentar o conceito projetual, a análise de diagramas, as referências, as problemáticas, o partido e todo o desenvolvimento do projeto. Bom, o tema unidade de vizinhança foi dado aí para a nossa equipe para trabalhar justamente a questão dos moradores ali do bairro do Horto, em Juazeiro do Norte. E aí o nosso conceito mais abrangente ficou como conectando pessoas e caminhos, e de uma forma abstrata a gente utilizou a costura. O bairro do Horto ele é bastante visitado durante todo o ano, mas ele acaba sendo esquecido com relação a propostas de melhoria para o local, principalmente por seu acidentamento topográfico. Isso influencia no saneamento básico, na segurança, iluminação pública, até porque muitas pessoas veem o Horto só como aquela ladeira que leva até a estátua, e a gente não quer mostrar isso. A gente quer mostrar que o Horto ele é um bairro complexo que possui subdivisões em sua área. E aí a gente fez uma análise mais diagramática em relação a tanto a topografia quanto ao espaço do Horto, a sua área. A gente pegou a área geral, é esse esboço aí mais orgânico, embaixo de preto, que vocês estão vendo. Aí possui as vias principais, e a gente selecionou 3 pontos que a gente achou interessante, que tem como principal característica um aglomerado de moradias, e que a gente percebe que essas moradias estão adjacentes à rua principal que leva à ladeira. Essas setas em laranja aí são as ruas, né, as subdivisões de áreas que a gente quis analisar. De preto, a seta preta é a área que a gente está trabalhando, e de azul é a outra área que a gente viu que tem mais a ver com o nosso conceito também. Bom, como eu falei, o nosso conceito ele é a costura. A costura ela tem essa característica de ligar peças, de unir, como é que eu posso explicar? De unir coisas diferentes, né? A gente percebe que ela pode se interligar com couro, com pano, com palha também. Então existem várias subdivisões que a costura ela reside aí. E aí a gente quis trazer essa principal característica dela, que é unir peças diferentes e formar um único material. Então a gente quis isso, pegar pedaços, pegar áreas que não estavam sendo usadas e proporcionar um ambiente qualificado. É justamente a nossa intenção da proposta, né, que é trazer espaços de convívio social benéfico para toda a comunidade, visando justamente aquela visão, né, que as pessoas têm de que o Horto é só uma ladeira, então o que tem dos lados não importa muito, porque a gente só quer subir e conhecer a estátua. E, Uma das referências... Pode falar. e uma das referências foi que a gente usou
foi uma das que o próprio professor trouxe, que foi o Alto da Bomba, que ele teve uma das propostas fazer a mudança do espaço que tinha lá, que ele é muito parecido com o Horto. Ele também tem um espaço acidentado, a área dele é bem acidentada e mesmo assim houve um projeto e nesse projeto ele tentou melhorar ainda mais o ambiente que estava lá, visando principalmente o conforto dos moradores, como também na área de lazer, que acabava que eles não tinham. E outra referência foi o Plano Cerdã, que ele foi utilizado na cidade de Barcelona, que ele é justamente essa intenção que a gente trouxe, que é fazer a integração entre alguns pontos esses que eles não são usados, que acaba provocando violência por falta de iluminação, por falta de das pessoas estarem transitando naquele espaço, então ele acaba sendo esquecido por aquela população. Então, visando isso daí, o Plano Cerdã ele trouxe a integração entre os quintais e ainda mais um convívio maior entre os moradores daquele local. Porque como a gente pode ver, aqui é o quarteirão e bem aqui na parte de trás tem o quintal compartilhado. A rocha? Foi mal. Bom, e aí, usando os espaços que Josh falou aí, como referência para o Cerdá, a gente pegou essa visão e quis procurar áreas que fossem próximas ali das vias principais, secundárias. Essas áreas, ela possui aí um ócio muito grande, né? Ela está inutilizável pelos moradores, acaba que os moradores acabam fazendo moradias mal estruturadas e fica uma coisa muito desorganizada. Então a gente resolveu reaproveitar esse espaço que estava, entre aspas, livre e resolveu dar um uso mais significativo, criando aí uma praça e um quintal compartilhado que desse integração tanto para o bairro como para a quadra em si. Tem justamente a intenção de proporcionar uma maior integração entre os moradores do local, dando um lazer melhor e etc. E aí o desenvolvimento do projeto se dá justamente pela proposta de locais ociosos, como eu falei. Essa é uma setorização um pouco mais geral de como se daria a nossa planta baixa e todo o projeto. A gente teria uma grande área de áreas verdes, área esportiva, a circulação ela seria bem diversificada, com várias ramificações e várias possibilidades de caminho. A gente não quis mudar muito a questão do desenho das casas em relação a ter que demolir alguma coisa e seguir realmente uma espécie de desenho que fosse mais adequado para o bairro. Bom, um dos nossos mobiliários que a gente tentou trazer para esse projeto foi a questão das arquibancadas para as quadras esportivas, e a gente quis trazer um pouco diferente essas arquibancadas para trazer um pouco mais do bairro para dentro do projeto. A gente percebe que o bairro do Horto ele possui um grande aglomerado de casas, que elas são uma ao lado da outra, né? A famosa casa aí que a gente tem em toda a cidade de Juazeiro e em vários outros locais também. Então a gente quis aproveitar essa característica e trazer um pouco para a nossa arquibancada de uma forma que também lembrasse a topografia do local. Então a gente trouxe patamares mais altos e mais baixos, em forma de escadas mesmo, e alguns deles um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, trazendo esse movimento e também essa diferença de altura mais significativa, também com acesso a rampas para pessoas que fossem cadeirantes terem uma visão privilegiada também. E aí também inclui um pouco de verde na arquibancada, mas esse verde não seria necessariamente para plantio. As pessoas poderiam se sentar também e ficar mais à vontade.
E aí, outro mobiliário que a gente pensou também, para dar mais significado ao nosso conceito, foi um banco um pouco mais orgânico, para lembrar realmente que todo esse projeto ele serve para unir as pessoas de uma forma conceitual com a costura. Então, a gente tem uma linha de pensamento e esse banco representa isso. Ele divide as quadras de esporte no local e foi pensado seguindo essa linha de raciocínio do relevo do ovo também. Possui muitas curvas, declínios, e as extremidades existem umas torres justamente para lâmpadas para iluminar o local. Já nesse banco, ele um pouco meio arredondado, a gente trouxe ele pensando também tanto no horário que tiver sol, como também no horário que tiver escuro ou então tiver chovendo, porque essa parte vai ser coberta e aqui vai ser mais utilizado por crianças, porque essa parte de dentro ela vai ser projetada para que as crianças possam desenhar, pintar, escrever, elas possam interagir com esse banco. Então, acaba que traz um diferencial no mobiliário e ele foi justamente pensado para esse local, porque como tem uma densidade muito grande de pessoas, a gente também pensou justamente na questão das crianças, porque pai e mãe de família pode estar aqui em suas casas, nos seus quintais, e pode estar vendo suas crianças correrem, brincar, e também ela pode ficar aqui, apenas passando um tempo. Aí, trazendo justamente aquela questão do quintal compartilhado, que a gente viu no plano Serdã, a gente fez essa integração, que foi justamente o banco que Francinaldo tinha comentado, esse banco que vai fazer a divisão entre as quadras, e esse daqui é a parte do quintal compartilhado que eles vão ficar na parte de trás das casas. Arrocha? Aí existem mais algumas imagens, né, do projeto em si, de como não de como é que ele ficou, de como é que a gente pensou nele. O quintal compartilhado ele teria também um playground aí para as crianças, ele seria realmente utilizado para as pessoas como uma forma de lazer. Como o Jorge falou aí do nosso mobiliário circular laranja, ele seria uma forma de interatividade para as crianças se sentarem dentro, conversarem, etc. Como também a gente teria esses bancos amarelos para as pessoas que quiserem socializar. E aí o design do plano, do piso, né, do desenho, ele também segue a mesma linha de raciocínio das casas, dessa integração entre elas, um ao lado do outro, subindo e descendo, para realmente gerar um movimento ali e não deixar parado, né, porque se parar não dá muito certo. E foi isso a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado e uma ótima noite a todos.